vamos pedir à nossa irmã que ela vai projetar ali no texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. E vou pedir a todos para se podermos levantar, vamos ler a palavra do Senhor todos juntos. Este texto que Jesus nos deixou e que o Espírito Santo tem o trabalho de com Mateus, temos aqui dentro dos nossos olhos. Então vamos todos ler este texto. Mateus 24, 29 a 31. Diz assim o texto, vamos todos fazer a leitura, está bem? Logo em seguida à tribulação daqueles dias, eu não sei se a tradução tem. Não é igual, pode virar-se. Cuidado aí, João. Cuidado aí. Sim. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua mudará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajudarão os seus filhos, desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai, incrível, nós te agradecemos pelo teu amor e pela tua bondade por cada um de nós. Conheces, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos problemas, Senhor. Tu conheces a nossa mente, Senhor. Nós te pedimos que seja o Espírito Santo a ajudar-nos em todas as coisas, Senhor. E que nós possamos aqui na terra honrar e glorificar como tu mereces, Senhor. Pai, nós te pedimos que nos ajudes neste dia, Senhor. E também te pedimos em todos os momentos e em todos os dias da nossa vida e te agradecemos pelo teu conforto e pelo teu cuidado por nós que temos sentido. Abençoa-nos, Senhor, abençoa este mundo. Senhor, tu sabes melhor que nós que este mundo precisa tanto de ti, sempre precisou tanto de ti, mas os homens têm afastado, Senhor, e nós estamos a ver como o mundo está. Mas nós esperamos na tua palavra, esperamos em ti, Senhor, e tu vais cumprir tudo, porque tu dizes que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, Senhor, sem que todas as coisas sejam cumpridas, e, Senhor, realmente é verdade, Senhor, foi Jesus que cumpriu tudo, e nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa este grupo, mais uma vez pedimos, em nome do nosso querido Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 112, todos com dia. Vamos. Os irmãos podem sentar se quiserem. Glória
o Senhor Jesus que nos foi salvar, apesar de nós sermos miseráveis, filhos do mundo, está sem Cristo. Miseráveis pecadores, como diz Paulo, Deus mandou o Senhor Jesus para nos limpar, para nos ajudar nesta vida aqui na terra. Muitas vezes os homens do mundo fazem-nos sair, e os irmãos que vieram do Brasil, agora da Ucrânia e de outros lados, e os portugueses também têm saído, porque muitas das vezes os homens que governam as nações governam mal e governam com violência, como muitos que nós vimos. Mas Deus mandou o Senhor Jesus para todos, para que realmente aquele aceitar no seu coração ser salvo. E porque nós vamos cantar o 155, todos juntos, do hino que nos diz que Deus nos deu este grande amigo, está bem? O hino 155, vamos cantar com alegria também ao Senhor e agradecer-lhe do nosso coração por Ele nos ter mandado o Senhor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Sempre graças abertas para cada um de nós. E nós devemos agradecer, como filhos de Deus, já tentamos o Senhor Jesus no nosso coração, devemos agradecer contigo. Não há outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio de salvação, porque ninguém vai ao Pai senão por quem diz Ele. E é isso, com Jesus, que nós devemos pensar seriamente. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, não há outro meio. Podem procurar Jesus, não há outro meio. E todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia é clara neste ponto. E porque chegamos todos preparados e vamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por isso. Então vamos cantar o hino 303 e depois
o nosso pastor e o nosso amigo pastor Marcos vai nos entregar o recado de Deus para hoje, está bem? Trazemos em peixe. Estarei sempre convosco todos os dias até à consumação do século. E também disse que estarei onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Pela graça do Senhor estamos mais. Eu estarei como um leitor. Deus abençoe o pastor, que nos ajude a cada um de nós e que seja o Espírito Santo a trabalhar em todos, pastor e todos nós. Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. É tão bom estar convosco, principalmente nesse domingo, que é conhecido como Domingo de Ramos. Mas ninguém trouxe ramos. Mas é o Domingo de Ramos, ou seja, nós recordamos a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, onde ele vai passar a sua última semana. E nós vamos continuar não falando da entrada de Jesus, mas continuar refletindo no livro de Atos. Lá no capítulo 15, nós vamos ver a primeira Assembleia da Convenção, não batista portuguesa, né, mas essa foi a primeira Assembleia que teve. Vamos até o capítulo 15, até o versículo 35. Sei que a leitura é extensa, mas vale a pena, é a palavra de Deus. O texto diz o seguinte, Atos 15, de 1 a 35. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes 2 e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse:
Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-nos pela fé e oração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou. Passaram a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, e restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros que toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram.
tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos lá. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos diante da narrativa da história da igreja, do Teu povo, narrativa da nossa história. E nós queremos pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a compreender a Tua palavra, para que possamos expô-la, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas e para que possamos ser desafiados por ela a vivermos uma fé cristã saudável e autêntica. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto é bem interessante, ele fala de problemas na igreja. Porque ser cristão, ser igreja, não nos exime de enfrentar problemas. Há um livro muito interessante do Thomas Halley, um sacerdote tcheco, que ele tem como tema "Meu Deus é um Deus ferido". E nesse livro, o Halley, ele diz que a igreja, no decorrer da história, ela tanto fere como é ferida. E a verdade é essa, e nós vamos ver isso também aqui nesse texto. Então, eu quero refletir com os irmãos justamente sobre resolvendo os problemas da igreja. Resolvendo os problemas da igreja. Quando nós olhamos o texto, nós percebemos que o Evangelho atravessou fronteiras. Chegou além da região da Judéia. E o que aconteceu? O texto diz que alguns judeus desceram da Judéia e queriam impor àqueles que não eram judeus as crenças judaicas. E aqui fica a primeira chamada de atenção para nós, é que muitas vezes nós queremos colocar o Evangelho preso às nossas liturgias, à nossa cultura, e não percebemos que o Evangelho ele é supracultural, apesar de viver inserido dentro de uma cultura. Os judeus queriam que a fé fosse vivida conforme os costumes judaicos, não respeitando a cultura dos gentios. É como se eu, um caboclo lá do Amazonas, amante da tartaruga, chegasse para os irmãos e dissesse: todo mundo tem que comer e gostar de tartaruga. Estou vendo que os irmãos já ficaram com uma cara esquisita, dizendo assim: mas isso como? Quanto mais obrigar. Mas às vezes nós temos isso dentro de princípios e conceitos religiosos. Então, como é que nós podemos perceber a resposta que a igreja vai dar para essa realidade dessa imposição cultural que às vezes nós queremos fazer aos outros, onde não percebemos o que acontece na realidade da igreja? É muito importante nós percebermos isso. Quando nós olhamos os primeiros versículos, de 1 a 5, nós vamos ver como surge o problema. Essa imposição cultural.
E essa imposição cultural, ela faz com que o foco da salvação ela se perca. Notem que há uma imposição, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido dizendo é necessário circuncidar-os que observem a lei de Moisés. Onde Jesus ensinou isso? Qual foi o ensino das Escrituras que estavam antes? É interessante porque eles desceram de vontade própria, não foram comissionados pela igreja. Agora, a primeira lição que o texto diz é que quando a salvação acontece, a salvação ela é fruto da graça de Deus por meio da fé. É isso que o texto nos diz. E é interessante nós percebermos a reunião que acontece a partir do versículo 6 ao versículo 11, que aqui nós vamos olhar a primeira resposta para resolver o problema das intrigas culturais. A salvação é por meio da graça. Quando a igreja prega a graça, então somente a graça de Deus, ela não vai se fundamentar em conceitos litúrgicos e em conceitos culturais. Vejam, no versículo 6 ao 11, a reunião que acontece. Há um debate. Pedro levanta para defender os gentios e ele diz que Deus não faz separação de pessoas. E aqui tem a narrativa, quando nós devemos recordar o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 43, quando Pedro é mandado para pregar na casa de Cornélio. Os irmãos lembram, Pedro estava por volta do meio-dia orando, ele tem uma visão, ele é tomado, desce um lençol com todo tipo de animal impuro, e ele diz que não vai comer, não é? Porque ele é judeu, e como judeu ele nunca faria aquilo. Aí depois chegam os servos de Cornélio, ele vai para a casa de Cornélio, e a primeira coisa que ele diz, olha, eu como judeu não posso entrar na sua casa, mas eu não posso resistir àquilo que Deus está fazendo. Porque Deus conhece os corações. E a salvação, ela vem pela graça por causa do agir do Espírito Santo. Versículo 8 é fantástico, porque diz assim: Deus conhece os corações, lhe deu o testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós aconteceu. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. E o versículo 11 diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Então a igreja resolve os seus problemas quando ela se foca no essencial, na mensagem da graça. Às vezes nós vivemos problemas e intrigas porque queremos nos focar naquilo que é sem sentido, que não é essencial. Exemplo, né? Os brasileiros, quando vêm para Portugal, eu vou falar da realidade, os brasileiros ficam à vontade para falar, né? Chegam nas igrejas, primeiro choque, culto de ceia servida com vinho do porco. Eles bebem. Gera um choque cultural, porque no Brasil a ceia é consumo de uva. Porque foi uma imposição cultural levada pelos missionários americanos. E tomou-se isso como sendo fundo de verdade, aplicou-se à cultura e coloca-se isso como sendo fundamento bíblico. Não é. Entra numa discussão do que é irrelevante e perde-se de olhar a graça de Deus. O nosso fundamento é a graça, não é aquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer.
mas é a graça de Deus. E quando nós vivemos e agimos pela graça, nós vamos ter uma postura de paz uns com os outros. Esse é o primeiro ponto. Então resolveremos os problemas quando nos focarmos na graça salvadora de Cristo Jesus. O segundo momento que eu olho nesse texto é as palavras de Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, que vai pegar o que Pedro disse, vai pegar o profeta Amós e tem uma palavra fantástica, principalmente o versículo 19 e o versículo 20. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, como também as relações sexuais ilícitas da carne, de animais sufocados e do sangue. Essa é a segunda realidade. Nós resolveremos o problema, ou não viveremos em brigas, quando nós orientarmos e ensinarmos os nossos irmãos a viverem uma fé saudável. Notem, o problema é que Tiago tirou o foco da cultura judaica. Tiago tirou o foco das imposições da lei. Ele agora olhou para a cultura gentílica, para aquilo que era comum se fazer dentro daquela cultura, que não estava de acordo com os princípios bíblicos. E ele disse: isso não é cultural, isso fere a Deus. Relações sexuais ilícitas, a contaminação dos ídolos. Aqui a contaminação dos ídolos tem a ver com os sacrifícios que eram feitos, com as festas e que as pessoas iam comer. Paulo depois vai escrever sobre isso aos Coríntios, e ele vai dizer assim: olha, quando ele é questionado sobre o que comer, ele disse: a gente ora, agradece a Deus e come. Agora, se alguém disser para você: olha, isso é sacrificado a ídolo, por causa do teu irmão, então você não come, para não escandalizar o teu irmão. Agora ele está dizendo assim: não participe desse tipo de vida que é mau testemunho. Porque você, como disse o Ricardo na lição, a igreja foi chamada para fora para ter um tipo de vida diferenciado. Então não é vivendo desse estilo de vida, participando da mesma coisa que eles participam, entendendo que eu não posso impor a minha cultura, como se a minha cultura fosse um padrão de santidade. A minha cultura não é padrão de santidade para ninguém. Padrão de santidade se encontra na palavra de Deus, e viver segundo a palavra de Deus. Agora eu preciso entender aquilo que está sendo dito aqui. Eu tenho que ter a capacidade de orientar os meus irmãos a viver vidas santas sem lhes perturbar. Eu acho esse termo fantástico. Não perturbe aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas ensine a viver saudável, sem impor os seus achismos, sem impor as suas coisinhas. E ele, como diz no versículo 21, diz que Moisés, ou seja, a lei, ela é ensinada todo final de semana nas sinagogas, já há muito tempo, e as pessoas continuam vivendo do jeito que querem. Então ensine as pessoas a viverem uma fé saudável em Cristo Jesus, vidas santas, porque, como diz a Escritura, Deus espera que nós sejamos santos, porque Ele é santo, e Ele próprio diz ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo.
porque o texto diz que isso foi aceito por toda a comunidade. Os líderes da igreja de Jerusalém aceitaram isso. E depois vão pegar dois irmãos, não é? Judas e Silas, que são notáveis, e vão enviá-los com uma carta, dando orientação a isso e dizendo esse mesmo parecer. E eles vão para lá, e quando eles entregam a carta, versículo 31 diz assim: quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Aqui fica a terceira lição que eu aprendo com esse texto. Nós acabamos os problemas quando aprendemos a levar alegria e conforto aos nossos irmãos. Não alimentamos confusão. Nós não alimentamos confusão. A igreja não alimenta confusão. A igreja, ela apresenta a solução. Porque a igreja, ela tem que ter o caráter de Cristo. Cristão é aquele que tem o caráter de Cristo. E no Sermão do Monte, uma das maiores características de alguém que é cristão, encontra-se no Sermão do Monte, principalmente naquele versículo que diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados, deixa a nota atenção, filhos de Deus. Filhos de Deus. Um filho de Deus não alimenta confusão. Um filho de Deus não alimenta querelas dentro da comunidade. Ele é pacificador. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala do ministério que todos nós temos. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim: eu não sei qual é o meu ministério na igreja, eu não sei qual é o meu dom. Eu disse: mas eu sei. A Bíblia diz. Se os irmãos olharem 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer assim: e ele nos concedeu o ministério da reconciliação. Então a igreja, ela vive para promover paz e promover reconciliação. É impensável um crente estar virado de costa para o outro. É impensável isso, porque isso é mau testemunho. Porque isso não demonstra que eu sou filho de Deus. Vejam, bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aos filhos de Deus ele concedeu o ministério da reconciliação. E o que Tiago fez aqui foi reconciliar a igreja, mostrando que a igreja, ela precisa focar o que é essencial, fundamentar-se na graça de Deus, ensinar os valores do Senhor, dizendo que é preciso ter vida pura, sem legalismo, mostrando que a igreja, ela precisa promover alegria e conforto aos irmãos. E o texto segue ainda dizendo que Judas e Silas consolaram os irmãos, aconselharam e os fortaleceram. É para isso que existe a igreja. Pergunta: nós somos pacificadores? No meio que surge uma confusão, o
circo começou a pegar fogo, nós ajudamos a apagar o fogo ou queremos apagar o fogo jogando gasolina? Quando nós sabemos que alguém está zangado com alguém, nós promovemos a reconciliação. Se não estamos fazendo isso, devemos ficar preocupados. Devemos ficar muito preocupados. E por último, eu olho esse texto e a igreja, ela resolve os seus problemas quando ela ensina e prega a palavra do Senhor. Veja o versículo 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, não eram só os dois, com muitos outros, a palavra do Senhor. A igreja tem que pregar e ensinar a palavra do Senhor. E quando ela ensina a palavra do Senhor, quando ela prega a palavra do Senhor, ela vai falar de paz, de consolo, de restauração. Ela vai falar de santidade. Ela vai falar da graça de Deus. Ela não vai alimentar querelas. Ela não vai dizer que nós devemos ficar colocando jugo no outro que nós próprios não suportamos. Porque aquele que é a palavra, aquele que é a verdade, ele disse que veio para nos libertar. E que o seu jugo, que o seu fardo é suave. Então a igreja, para não viver nas confusões dos dias a dia e tudo, primeiro, ela não alimenta o achismo, ela não alimenta a sua cultura. Ela fundamenta a sua mensagem na graça de Deus, na salvação pela graça. Ela olha para as pessoas e não perturba, mas pelo contrário, ela ensina as pessoas a viverem vidas santas. Ela conforta e consola as pessoas e ela prega o Evangelho, ela prega Jesus Cristo e a palavra do Senhor. Nós vimos, e vou puxar mais uma vez aquilo que o Ricardo disse na escola, aqueles que se convertiam imediatamente passavam a anunciar a Cristo, mesmo tendo pouco conhecimento de Cristo. Mas eles queriam que essa alegria, que esse senhorio que trouxe a regeneração para eles, fez com que eles vissem o mundo de modo diferente, olhassem para as pessoas com outros olhos, conhecessem esse Jesus. Nós estamos anunciando Jesus Cristo. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós não alimentamos confusão. Nós não podemos ser os Geases da vida. Os irmãos conhecem a história de Gease? Gease é aquele que fez o profeta de Deus chorar. O profeta olhou para ele, chorou, e ele disse: por que o homem de Deus chora? E ele disse: porque eu estou vendo o mal que você vai fazer com o povo de Deus. Nós não podemos ser Geazi.
Quantos giados há na vida das igrejas? Quanta gente fazendo mal. Mas nós precisamos de ser filhos de Deus, pacificadores, reconciliadores. Nós precisamos ser aqueles que ensinam, nós precisamos ser aqueles que consolam, para que a igreja possa caminhar em paz, para que a igreja possa viver em paz. Que nunca eu obrigo os irmãos a comerem tartaruga. Os irmãos não sabem que estão perdendo, é melhor que sobra mais para mim. Mas também que nós nunca queiramos obrigar os nossos irmãos brasileiros a comerem caracóis, e eles não sabem o que estão perdendo. É muito bom. Mas as coisas da nossa cultura são coisas da nossa cultura que não são essenciais ao Evangelho e à graça de Deus. Nós pregamos Cristo, e Cristo ressuscitado, Cristo que foi crucificado e ressuscitou. É Ele que nós pregamos. É sobre Ele e nele que a igreja vive. Que nós possamos olhar sempre para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. E que possamos caminhar em paz, apesar das nossas lutas. Nós estamos num processo de aprendizado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para depois do último. Senhor, ajuda-nos a não querer fazer a nossa vontade, a não passar por cima dos outros. Ajuda-nos a confortar e a consolar. Relembra-nos sempre que a salvação é pela graça por meio da fé. Dá-nos a capacidade de ser pacificadores e reconciliadores. E onde quer que estejamos, que nós possamos pregar e ensinar o Evangelho. Despede-nos. Despede-nos no teu amor, na tua graça, na tua comunhão e consolação. É o que nós te pedimos, não com merecimento, mas no